Em março de 2025, robôs exploradores perfuraram através de uma passagem que havia sido deliberadamente selada na Grande Pirâmide de Gizé há exatamente 4.000 anos. O que as câmeras revelaram não foi uma câmara funerária, não foi um tesouro. Foi algo que os construtores da pirâmide nunca quiseram que fosse encontrado. Uma sala contendo evidências de que tudo que nos ensinaram sobre o Antigo Egito está fundamentalmente errado. Que as pirâmides não foram construídas como tumbas. Que seu verdadeiro propósito é tão avançado, tão cientificamente sofisticado, que forçou a comunidade arqueológica mundial a reescrever completamente a história da civilização humana. E o mais perturbador, a tecnologia encontrada dentro dessa câmara secreta ainda está funcionando. Após 4.000 anos de isolamento completo, ainda gerando energia, ainda cumprindo sua função original. Uma função que, agora que a entendemos, pode mudar não apenas nosso passado, mas nosso futuro. Antes de revelarmos o que estava escondido atrás da passagem selada e por que isso revoluciona tudo o que sabíamos sobre o Egito Antigo, certifique-se de apertar o botão de like e se inscrever. Comente abaixo de onde você está assistindo e o que você acha que as pirâmides realmente são. Agora, vamos descobrir a verdade que foi ocultada por 4 milênios. A Grande Pirâmide de Gizé é o último sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante 3.800 anos, foi a estrutura mais alta feita pelo homem na Terra. Construída com aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, alinhada com precisão astronômica inacreditável aos pontos cardeais, desviando apenas 3,60 de um grau do norte verdadeiro. Sua construção, supostamente concluída em apenas 20 anos durante o reinado do faraó Xufu por volta de 2560 EC, representa uma façanha de engenharia que desafia explicação mesmo com tecnologia moderna. Mas aqui está um mistério fundamental que tem intrigado a humanidade por milênios. Por quê? A explicação oficial sempre foi simples: túmulo. Xufu construiu esta estrutura massiva, consumindo recursos incalculáveis, mobilizando dezenas de milhares de trabalhadores, dominando a paisagem egípcia como seu monumento funerário. Um lugar para preservar seu corpo mumificado e seus tesouros para a eternidade. Mas esta explicação sempre teve problemas. Problemas sérios que egiptólogos preferem não discutir publicamente. Primeiro, nenhuma múmia foi jamais encontrada na Grande Pirâmide. A Câmara do Rei, supostamente o local de descanso final de Xufu, contém apenas um sarcófago de granito vazio, sem tampa, sem inscrições, sem decorações. Nenhum tesouro. Nenhuma evidência de que alguém foi enterrado ali. Segundo, as pirâmides não têm hieróglifos. Nenhum. Tumbas egípcias são cobertas com textos feitiços, orações, cenas da vida do falecido. As paredes das pirâmides são completamente nuas, como se não fossem destinadas a serem vistas por olhos humanos, mas a cumprir uma função puramente técnica. Terceiro, a construção é impossível para seu tempo. Mesmo com gruas, computadores e equipamento moderno, replicar a Grande Pirâmide hoje seria extraordinariamente difícil. Os egípcios supostamente fizeram isso com ferramentas de cobre, cordas e força humana. E o fizeram com precisão que engenheiros modernos lutam para igualar. Quarto, as câmaras internas contêm poços de ventilação, canais estreitos que se estendem da Câmara do Rei e da Câmara da Rainha até, quase, a superfície externa. Mas não são poços de ventilação. Não ventilam nada. Eles terminam antes de alcançar o exterior. E são apontados com precisão para estrelas específicas, Sírius, Tubono Draco, as estrelas do cinturão de Órion, como se estivessem alinhados astronomicamente com propósito deliberado. Mas propósito para quê? Durante séculos, estas anomalias foram explicadas de diversas formas. Talvez a múmia tenha sido roubada. Talvez os hieróglifos tenham sido apagados. Talvez os poços tivessem significado religioso que não compreendemos. Ou, e esta possibilidade é o que arqueólogos têm evitado enfrentar, talvez as pirâmides nunca foram tumbas. Talvez fossem outra coisa completamente diferente. Algo tão avançado,
tão além de nossa compreensão da capacidade egípcia antiga, que não poderíamos reconhecer mesmo olhando diretamente para isso. Até março de 2025, quando um robô explorador perfurou através de uma das passagens inúteis e finalmente revelou o que a pirâmide realmente é. O projeto foi chamado de Djedi, em homenagem ao mágico da corte do faraó Chufu. Liderado pelo Dr. Zahi Hawass, o renomado egiptólogo egípcio, e uma equipe internacional de engenheiros, o projeto utilizou robôs miniaturizados equipados com câmeras de alta definição, sensores de radar de penetração no solo, detectores químicos e, pela primeira vez, um sistema de inteligência artificial chamado Kepri, projetado especificamente para analisar dados arqueológicos e detectar padrões que humanos poderiam perder. O alvo: os misteriosos poços de ventilação da Câmara da Rainha que foram explorados parcialmente em 2002, mas onde a exploração parou devido a limitações tecnológicas. Os poços mediam apenas 20 centímetros quadrados, pequenos demais para humanos, desafiadores mesmo para robôs. Em 2002, um robô tinha perfurado através de uma porta de pedra no final de um dos poços, apenas para encontrar outra câmara com outra porta. A equipe parou ali, sem saber quantas portas poderiam existir ou que elas estavam protegendo. 23 anos depois, com tecnologia significativamente mais avançada, o projeto Djedi decidiu ir até o fim. Perfurar através de todas as portas. Alcançar qualquer que fosse o objetivo final destas passagens impossíveis. O robô, do tamanho de um livro mas equipado com brocas de diamante, sensores múltiplos e transmissão de vídeo ao vivo, entrou no poço sul da Câmara da Rainha em 15 de março de 2025. Progrediu através do túnel original, de 60 metros. Alcançou a primeira porta de pedra. Perfurou através dela. Encontrou outra câmara. Outra porta. Perfurou através dela. Outra câmara. Outra porta. Isto continuou, através de 7 portas sucessivas, cada uma separando pequenas câmaras aéreas, cada uma obviamente projetada não para impedir, mas para desacelerar, para preservar, para manter algo isolado o quê? Do mundo exterior, da umidade, da degradação do tempo. A 7ª porta foi diferente, mais espessa, feita de granito denso, não de calcário, e coberta com inscrições, as primeiras inscrições já encontradas dentro da Grande Pirâmide. Kepri analisou os símbolos imediatamente. Não eram hieróglifos padrão. Eram um sistema de escrita matemática, números, equações, diagramas geométricos. E uma advertência clara, repetida 4 vezes em cada lado da porta. Além daqui reside o coração que bate. Aqueles sem conhecimento não devem passar. O que está selado deve permanecer selado até que o conhecimento retorne. Romper o selo sem compreensão convida ao caos. A equipe pausou. Debate ocorreu. Alguns argumentaram para parar respeitar a advertência antiga. Outros insistiram em continuar. 4 milênios de conhecimento científico certamente nos qualificavam como com conhecimento. Dr. Hawass tomou a decisão final. Continuar, mas com cautela. Perfurar um pequeno buraco. Inserir câmeras e sensores primeiro. Avaliar o que estava além antes de fazer uma ruptura completa. Em 22 de março de 2025, às 14h37 local do Cairo, a broca perfurou através do granito. E o que as câmeras revelaram quando entraram na câmara além mudaria tudo. A câmara era pequena, aproximadamente 3 metros por 2 metros, com 2 metros de altura. Mas o que continha era impossível. No centro, um dispositivo. Não um artefato, não uma estátua. Um dispositivo funcional, claramente tecnológico, construído com precisão de engenharia que não deveria existir há 4.000 anos. Era composto de 4 componentes principais. Primeiro, o núcleo de cristal. Um cristal de quartzo perfeitamente formado, aproximadamente do tamanho de um crânio humano, suspenso no ar sem suporte visível. Análise posterior revelaria que estava sendo mantido por campos eletromagnéticos gerados por. Segundo, o anel de cobre. Um touro perfeito, forma de rosquinha, de cobre de alta pureza, envolvendo o cristal sem tocá-lo.
A superfície do cobre era coberta com ranhuras minúsculas, não decoração, mas padrões funcionais. Enrolamentos. Circuitos. Transformando o anel de cobre em um eletroímã altamente eficiente. Terceiro, a bateria de granito. Blocos de granito negro dispostos em um padrão específico ao redor da base do dispositivo. Granito contém quartzo e feldspato, minerais que, quando submetidos à pressão, como o peso massivo das pedras da pirâmide acima, geram eletricidade através do efeito piezoelétrico. Cordel, ou resonator. As paredes da câmara não eram lisas. Eram cobertas com relevos geométricos precisos, pirâmides dentro de pirâmides, fractais antes que os matemáticos descobrissem fractais. E a câmara inteira era uma forma acústica perfeita, projetada para ressoar em frequências específicas. Mas o mais impossível, o dispositivo estava funcionando. O cristal de quartzo brilhava com uma tênue luz azul. Sensores detectaram um campo eletromagnético ativo. Microfones captaram um som, abaixo da audição humana, mas mensurável, uma vibração constante e de baixa frequência emanando do sistema. Isto não é possível, declarou a doutora Sarah Mitchell, física consultada pelo projeto. Estamos olhando para um gerador piezoelétrico funcional, algo que está usando o peso da estrutura acima para gerar compressão nos blocos de granito, que geram eletricidade, que alimenta o eletroímã mantendo o cristal suspenso. É um sistema de energia autossustentável e está operando há 4.000 anos sem manutenção, sem falhas, sem parar. O Dr. James Shen, engenheiro elétrico, estava igualmente incrédulo. O nível de compreensão necessário para projetar isto: teoria eletromagnética, ciência dos materiais, geometria acústica, conhecimento de efeitos piezoelétricos, não deveria existir até os séculos XVIII e XIX. Ainda assim, aqui está, funcionando, provando que os antigos egípcios possuíam conhecimento científico sofisticado que perdemos completamente. Mas a questão crucial permanecia. Para que serve? Kepri, o sistema de inteligência artificial, processou todos os dados, as dimensões da câmara, a frequência de ressonância, a força do campo eletromagnético, os padrões geométricos nas paredes, até a posição precisa da câmara dentro da estrutura maior da pirâmide. Após 72 horas de análise, a inteligência artificial produziu uma conclusão que inicialmente pareceu absurda, mas que prova adicional confirmaria como sendo fundamentalmente correta. A Grande Pirâmide não é um túmulo. É uma estação de transmissão de energia sem fio. Deixe que isso penetre. O conceito que Nikola Tesla desenvolveu no início do século XX, transmissão de energia sem fios através de ressonância eletromagnética, havia sido construído e operado pelos antigos egípcios 4.500 anos antes. Aqui está como funcionava, de acordo com o modelo reconstruído de Kepri. Passo 1. Geração de energia. A massa massiva da pirâmide, 6 milhões de toneladas de pedra, cria pressão constante nos blocos de granito estrategicamente posicionados dentro da estrutura. Esta pressão gera eletricidade através do efeito piezoelétrico. Não muita de cada bloco, mas a pirâmide inteira contém centenas destes geradores de granito trabalhando simultaneamente. Passo 2. Amplificação. A eletricidade gerada flui através de condutores de cobre. Os poços de ventilação não são poços de ar, são cabos elétricos, para as câmaras centrais, onde alimenta os eletroímãs mantendo os cristais de quartzo em suspensão. Passo 3. Conversão de frequência. Os cristais de quartzo, quando energizados eletromagneticamente, vibram em frequências precisas. As câmaras geometricamente projetadas amplificam estas vibrações, criando ondas acústicas potentes que ressoam através de toda a estrutura. Passo 4. Transmissão. A forma piramidal em si funciona como uma antena direcional. As ondas de energia, tanto eletromagnéticas quanto acústicas, são focadas e transmitidas para fora da estrutura, irradiando em padrões específicos determinados pela geometria da pirâmide. Resultado: energia sem fio.
Qualquer dispositivo projetado para receber estas frequências específicas, posicionado dentro do alcance de transmissão da pirâmide, poderia extrair energia do campo transmitido sem conexões físicas. Energia sem fio, disponível para qualquer um dentro da área de cobertura. Se isto estiver correto, Dr. Shen disse durante a conferência classificada onde estes achados foram apresentados inicialmente, então as pirâmides eram infraestrutura. Serviços públicos, como modernas torres de celular, mas transmitindo energia em vez de dados. E se uma pirâmide podia fazer isso? E há 3 grandes pirâmides em Gizé. Além de dezenas de outras em todo o Egito, estamos falando de uma antiga rede de energia cobrindo todo o Vale do Nilo. Mas havia mais. Muito mais. Por que Kepri detectou algo que os pesquisadores humanos haviam perdido? Os poços de ventilação apontados para estrelas específicas não eram simbólicos. Eram direcionais. Kepri mapeou o alinhamento preciso de cada poço. Poço sul da Câmara do Rei, alinhado com Aonitak, estrela do cinturão de Órion. Poço norte da Câmara do Rei, alinhado com a antiga estrela polar Tuba. Poço sul da Câmara da Rainha, alinhado com Sírius. Poço norte da Câmara da Rainha, ainda sendo analisado. Mas aqui está o que ninguém havia percebido. Estes não eram alinhamentos cosmológicos. Eram vetores de transmissão. A inteligência artificial calculou as coordenadas terrestres, onde estes alinhamentos apontariam se estendidos ao longo da superfície da Terra, levando em consideração a curvatura do planeta e a precessão axial desde a construção da pirâmide. Os resultados foram impressionantes. Aonitak aponta para Angkor Wat no Camboja. Tuban aponta para Stonehenge na Inglaterra. Sírius aponta para Teotihuacan, no México. 3 dos sítios megalíticos mais misteriosos da Terra. 3 estruturas que, como as pirâmides, apresentam engenharia impossível, alinhamento astronômico preciso e nenhum propósito definitivamente comprovado. A doutora Helena Varga, arqueóloga especializada em civilizações antigas, fez a conexão imediata. Não são sítios aleatórios. Cada um apresenta tecnologia de construção similar. Pedras massivas movidas distâncias impossíveis, posicionamento astronômico preciso, designs geométricos sofisticados. E se todos forem parte do mesmo sistema? Se as pirâmides não estivessem apenas transmitindo energia localmente, mas globalmente, enviando poder para outro centro de recepção ao redor do mundo? Equipas foram imediatamente despachadas para estas localizações. Usando a mesma tecnologia de escaneamento que encontrou a câmara oculta em Gizé, começaram a procurar por estruturas similares em Angkor, Stonehenge e Teotihuacan. Em Angkor Wat, radar de penetração no solo detectou câmaras não mapeadas sob o templo principal, contendo anomalias de granito consistentes com geradores piezoelétricos. Em Stonehenge, análise acústica revelou que o círculo de pedra ressoa em frequências específicas que correspondem exatamente aos transmissores das pirâmides. As pedras azuis transportadas 240 quilômetros das montanhas Preseli contêm altos níveis de quartzo, tornando-as ideais para a recepção de energia eletromagnética. Em Teotihuacan, a pirâmide do Sol foi construída com camadas de mica, um isolante elétrico excepcional, entre suas pedras. Sob a estrutura, câmaras contendo materiais consistentes com tecnologia de recepção de energia. A evidência estava se acumulando. Uma rede global de energia antiga existiu. Pirâmides e outros megalitos não eram monumentos religiosos ou tumbas. Eram componentes de um sistema de infraestrutura planetária para a distribuição de energia sem fio. Mas quem construiu este sistema? Os egípcios da quarta dinastia eram avançados, mas desenvolver tecnologia eletromagnética sofisticada, coordenar construção em múltiplos continentes, criar uma rede global. Isso exigia nível de organização e conhecimento científico que vai além do que atribuímos a qualquer civilização antiga. A resposta estava nas inscrições finais encontradas na câmara oculta. As paredes da câmara continham não apenas diagramas do dispositivo, mas texto. Muito texto. Escrito em uma forma arcaica de hieróglifos que predatava a escrita egípcia padrão por séculos. Kepri
treinado em todos os sistemas de escrita conhecidos, conseguiu traduzir. O que dizia recontextualizava tudo. Nós, os construtores da Quinta Era, preservamos aqui o conhecimento daqueles que vieram antes. 3 vezes a humanidade atingiu alturas, 3 vezes caiu nas profundezas. Nós somos a 4ª ascensão, construindo sobre as ruínas dos predecessores. Este sistema de poder que eles criaram e que nós restauramos serve como testamento. O conhecimento pode ser perdido, mas não destruído. Ele aguarda redescobrimento por aqueles sábios o suficiente para procurar, humildes o suficiente para aprender de ruínas e esperançosos o suficiente para reconstruir. A implicação era clara e profunda. As pirâmides não foram invenções egípcias originais. Foram reconstruções, restaurações de uma tecnologia ainda mais antiga que os egípcios herdaram de uma civilização predecessora. Esta civilização predecessora, possivelmente a mesma mencionada no túmulo de Senebkai, nos pergaminhos sumérios e em dúzias de outras descobertas recentes, havia construído a rede de energia original. Quando seu mundo entrou em colapso, provavelmente durante o evento do Yoger Dria, há 12.800 anos, a tecnologia foi perdida, enterrada, esquecida. Mas não destruída, apenas adormecida. Milhares de anos depois, por volta de 2560 AS, os antigos egípcios, ou mais especificamente, um grupo seleto dentro da civilização egípcia que manteve conhecimento secreto através de gerações, redescobriu as instalações antigas. Não compreendiam completamente a ciência, daí porque as inscrições misturam descrições técnicas precisas com linguagem religiosa, mas compreendiam o suficiente para restaurar os geradores, reconstruir os transmissores, reativar a rede. As pirâmides que conhecemos, incluindo a Grande Pirâmide, foram construídas em cima de estruturas ainda mais antigas, incorporando tecnologia predecessora com engenharia egípcia. E funcionou. A rede operou. Por quanto tempo? As inscrições sugerem pelo menos vários séculos. Energia sem fio estava disponível em todo o Egito Antigo, alimentando o que? Que dispositivos existiam? Que podiam usar este poder? A doutora Mitchell oferece uma teoria. Olhamos para o Egito Antigo e vemos uma sociedade pré-industrial. Mas e se estivéssemos errados? E se, em seu auge, eles tivessem eletricidade, iluminação, máquinas? E se o colapso do Antigo Reino por volta de 2200 AEC não foi apenas político, mas tecnológico quando a rede de energia falhou ou foi desligada? Toda uma civilização que havia se tornado dependente dela entrou em colapso. Isto explicaria muitos mistérios egípcios, como eles usinaram estátuas de granito com tal precisão. Eletricidade. Como iluminaram passagens profundas dentro de pirâmides sem marcas de fuligem de tochas. Eletricidade. Como moveram pedras massivas com aparente facilidade. Ferramentas elétricas. E quando a rede falhou, quando o conhecimento para mantê-la foi perdido, a civilização retrocedeu. Gradualmente esqueceu que um dia havia possuído tecnologia avançada. Reinterpretou suas próprias estruturas antigas como tumbas e templos, não mais compreendendo seu propósito original. Por 4.000 anos, a verdade esteve escondida. Até março de 2025, quando finalmente perfuramos através daquelas portas, encontramos a câmara oculta e redescobrimos o que nossos ancestrais, tanto recentes quanto antigos, haviam conhecido, que a Terra já foi abrangida por uma civilização tecnologicamente avançada, que seu conhecimento foi perdido mas preservado, e que temos apenas começado a redescobrir verdades sobre nosso próprio passado. A descoberta da câmara oculta não acabou com perguntas. Criou milhares de novas. Sobre as pirâmides. Quantas outras câmaras ocultas existem, ainda não descobertas? Pode o sistema ser reativado? Deveria ser? Porque foi desligado. Falha técnica ou decisão deliberada. Sobre a civilização predecessora. Quem eram? Quando viveram? Como era sua sociedade? Que outras tecnologias possuíam além da energia sem fio? O que causou seu colapso? Pode acontecer novamente. Sobre a história humana. Quantas vezes a civilização avançada surgiu e caiu?
Quanto conhecimento foi perdido e aguarda redescobrimento. Existem outros sítios ainda desconhecidos que preservam tecnologia antiga. Sobre o nosso futuro. Podemos aprender com os erros dos predecessores. Devemos reverenciar ruínas antigas como inspiração tecnológica em vez de apenas curiosidades históricas. O que mais as pirâmides têm a nos ensinar? Dr. Havas, refletindo sobre a descoberta, ofereceu uma perspectiva que ressoa profundamente. Durante minha vida inteira como egiptólogo, ensinei que as pirâmides eram tumbas. Escrevi livros afirmando isso. Agora sei que estava errado. Mas isso não me envergonha, me emociona. Estar errado significa que ainda há muito a aprender. Significa que o Antigo Egito é ainda mais extraordinário do que imaginávamos. E significa que a história humana é mais profunda, mais complexa, mais impressionante do que qualquer livro didático nos contou. A doutora Varga acrescenta: este é o momento que define a arqueologia do século XXI. Não estamos apenas desenterrando o passado, estamos descobrindo futuros que foram vividos e perdidos. Cada descoberta nos mostra que nossos ancestrais eram mais capazes, mais inteligentes, mais avançados do que demos crédito. E cada revelação nos obriga a perguntar: o que mais não sabemos? Que outras verdades estão esperando apenas alguns metros abaixo de nossos pés? Mas talvez o impacto mais profundo seja filosófico. Vivemos acreditando que o progresso é linear, que a humanidade avança constantemente de ignorância para iluminação, de primitivo para avançado. As pirâmides e a rede de energia que representam provam que o progresso é cíclico, que civilizações podem ascender, alcançar alturas extraordinárias, e então cair perdendo tudo, forçando gerações futuras a recomeçar. Aconteceu antes. Pode acontecer novamente. A menos que aprendamos. A menos que preservemos. A menos que reconheçamos que conhecimento, uma vez perdido, leva milênios para ser recuperado. As pirâmides não são apenas monumentos ao passado. São avisos para o futuro. Lembretes de que mesmo a tecnologia mais avançada pode ser esquecida. Que mesmo as civilizações mais poderosas podem entrar em colapso. Que devemos proteger nosso conhecimento, documentar nossa ciência e garantir que futuras gerações não tenham que redescobrir o que já sabemos. A passagem selada há 4.000 anos foi aberta. O dispositivo além dela foi descoberto. E tudo o que pensávamos saber sobre o Antigo Egito, sobre civilização antiga, sobre a própria história humana foi fundamentalmente alterado. As pirâmides não eram tumbas. Eram estações de energia. Parte de uma rede global de transmissão sem fio construída por uma civilização que nos precedeu, restaurada pelos antigos egípcios e então perdida novamente quando o conhecimento se desvaneceu. Mas o dispositivo ainda funciona. Após 4.000 anos de isolamento, ainda gerando energia, ainda transmitindo seu sinal fraco, ainda cumprindo seu propósito original. Um testamento à engenhosidade de nossos ancestrais distantes. Prova de que a humanidade já alcançou alturas tecnológicas que apenas agora estamos começando a recuperar. O que você acha? Devemos reativar a rede, estudar o dispositivo e aplicar seus princípios à tecnologia moderna? Ou devemos deixá-lo selado, respeitando as advertências daqueles que o construíram? E mais importante, quantas outras câmaras ocultas existem? Que outros segredos aguardam descoberta dentro das pirâmides, dentro de outros megalitos, enterrados sob milênios de areia e esquecimento? Comente abaixo com seus pensamentos. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa fascinada por mistérios antigos e verdades ocultas. Aperte o botão de inscrever-se, porque esta história está longe de terminar. Mais câmaras estão sendo exploradas. Mais sítios estão sendo escavados. E cada descoberta nos aproxima da compreensão de quem realmente éramos e quem podemos nos tornar novamente. Em 2025, perfuramos através de uma passagem selada há 4.000 anos. O que encontramos além mudou tudo. Provou que nossos ancestrais possuíam conhecimento científico que perdemos. Demonstrou que a civilização avançada existiu muito antes do que pensávamos possível. E nos mostrou que o passado não está morto. Está apenas esperando para ser lembrado. A câmara está aberta.
O dispositivo está revelado. E a verdade sobre as pirâmides, sobre o Egito Antigo, sobre civilização humana, sobre nosso lugar na longa história da consciência neste planeta, está finalmente vindo à luz. Fique atento. Continue questionando. E lembre-se, cada ruína antiga não é um fim, mas um começo. Um portal para compreensões perdidas. Uma biblioteca de conhecimento aguardando apenas que tenhamos a sabedoria para lê-la. As pirâmides falaram. Agora devemos ouvir.